E nesse momento que o nosso pai Jacó faz essa revelação, ele suspira e pede a salvação de Adonai. A tua salvação eu espero. Mas que coisa mais estranha que acontece. Por que ao falar da característica como serpente, ele vai suspirar e vai dizer a tua salvação eu espero? Então aqui eu quero chamar a sua atenção porque existe um comentário messiânico. Shalom, shalom, queridos Haverim, estamos de volta aqui com mais uma Paraxá aqui no nosso canal Rabino Yosef Baruch. E hoje, né, essa semana, vamos estar falando da última paraxá desse livro tão especial, Sefer Bereshit, o livro de Gênesis. Vai ser a última porção de estudo da Torá. Essa paraxá, paraxá Vairi, né, e viveu. Nós vamos estar falando da finalização desse contexto tão especial que foi a vida de José, a vida dos seus irmãos, a vida do nosso pai Jacó, agora culminando com a vida deles no Egito. Então você não pode perder a finalização dessa paraxá, e isso torna esse Shabat chamado um Shabat Hazak, porque é o Shabat em que nós terminamos a leitura do Sefer Bereshit, né? Ou seja, encerramos o livro. Então vai ser muito especial, muita coisa importante profética aqui para a gente aprender. Então eu já convido você a deixar o seu like aqui no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal se você não é inscrito e compartilhar o vídeo, que é muito importante para que outras pessoas possam ser alcançadas com esse conhecimento também. Tá? Nessa paraxá nós vamos ver também os simanei sod proféticos, né, sobre o Messias, também nas palavras e nas bênçãos do nosso pai Jacó sobre os seus filhos. Então vamos lá, vamos aqui no nosso material que preparamos para vocês, como sempre temos feito, Baruch Hashem. Indo ao nosso texto, né, justamente para que vocês possam conhecer, ver perfeitamente onde está a referência que dá o próprio nome a Paraxá. Paraxá Vairi. Então, aqui no verso 28, ele vai dizer: Vairi Yaakov be'eretz Mitzrayim Sheva Esrei Shana. ויהי ימי יעקב שני חייו, 7 שנים ו40 שנה. Então, logo no princípio, você vê, Yaakov viveu. Então, essa é a expressão a qual vai dar o nome a Paraxá, vai rir, e viveu, né? Então, viveu Yaakov na terra do Egito 17 anos. Então, depois que ele chegou, ele viveu 17 anos no Egito. Mas aqui a própria Torá vai dar o total dos anos de vida do nosso pai Jacó. E aí ele vai dizer, Shvai Esre Shana, vai Yemei Yaakov, ó, vai Yemei Yaakov, e foram os dias de Jacó, Shnei Hayav, os anos da sua vida, Sheva Shanim ve'arbaim umeat shana, ou seja, 147 anos. Então, esse foi o total da vida do nosso pai Jacó. Viveu 147 anos, ou seja, quase 150, né? Foi bem pertinho, né? E viveu, além de muitas tribulações, muitas peregrinações, viveu momentos de muitas felicidades, mas momentos também de angústias, mas cumpriu os projetos e os propósitos de Deus. E o que mais importa no nosso caminhar é isso, é a gente ter a certeza de que estamos cumprindo os propósitos de Deus. Nosso pai Jacó viveu a vida dele toda baseada em promessas, recebeu promessas diretamente de Deus. Deus se manifestou a ele para falar com ele, né, mostrando que ele era o Deus de Abraão, de Isaac, o pai dele, e agora era o Deus dele, firmando uma aliança
que através dessa aliança viria a redenção para toda a humanidade, né? Então a gente vê agora nosso pai Jacó chegando ao final dos seus dias com 147 anos, ou seja, podendo ver cumprir as palavras de Akadosh Baruch Hu, do nosso Deus, santo bendito seja, sobre a vida dele. Mas ainda há algo muito especial que vai acontecer, nós vamos ver aqui na sequência do texto, o verso 29 vai dizer para a gente assim: vai krevu yemei Israel amut, vai kra livinu ele Yosef, vai omer lo, né? E quando os dias do passamento de Israel se aproximaram, né, os dias para morrer, né, aqui ele colocou como passamento, mas aqui literalmente em hebraico está para morrer, lamut. Ele chamou por seu filho Yosef e lhe disse: Imna matzatichem beinecha, simna yadcha tachat yerchi, veasita imadi chesed veemet. Então, se eu encontrei graça aos seus olhos, coloque sua mão sobre a minha coxa, sob, né, debaixo. Haja comigo com benevolência e verdade. A mesma coisa que o nosso pai Abraão fez com Eliezer, o seu servo, quando ele precisou, ele necessitou de que Eliezer fosse a Haram para buscar uma esposa para seu filho Isaque. Então, aqui acontece a mesma coisa. O nosso pai Jacó pede a Yosef que ponha a sua mão debaixo da sua coxa e faça um juramento. Por quê? Porque tanto Abraão, nosso pai, quanto o nosso pai Jacó agora, eles vão depender, né? E dependendo, agora não é você que toma as decisões, não é você que realiza. Agora você tem que contar com aquela pessoa que está fazendo o juramento, que ela cumpre o juramento dela. Você necessita da outra pessoa. No caso de Abraão, ele necessitou de Eliezer. E aqui no caso de Jacó, ele necessita do seu filho Yosef. Então ele diz: Alna tikbreni bemitzrayim. Por favor, não me enterre no Egito. E aqui o verso 30. Veshachavte im avotai unisatani memitzrayim ukvartani bekivuratam. Vayomer anochi ese chidvarecha. Então ele diz: eu descansarei com meus pais, leva-me para fora do Egito e enterra-me na sepultura deles. E ele disse: eu farei conforme disseste. E aí o verso 31, eu quero que você ponha a sua atenção aqui, no verso 31. Vai Omer, Rishavali, vai Shavalo, vai Stachavu Israel, Alarosh Amitá. Então, verso 31, e disse: jura-me. E ele fez-lhe um juramento. E Israel inclinou-se para sobre a cabeceira da cama. Veja, queridos, eu vou ler de novo o verso e eu deixei frisado de amarelo para vocês perceberem, tá? Verso 31. E ele disse: Vaiomer, richava-lhe, jura-me. Vaixava-lo. E ele lhe fez um juramento. Agora de amarelo. Vaistarru, e inclinou-se Israel al Rosh Amitá, sobre a cabeceira da cama. Então agora aqui eu chamo a sua atenção para uma coisa. Ora, nós vimos que nos sonhos que Yosef teve ainda lá em Canaã, com seu pai e seus irmãos, ele teve o sonho em que ele via ele parado com o feixe de trigo dele e os seus 11 irmãos, cada um com um feixe de trigo. E de repente os feixes de trigo dos seus irmãos se inclinavam perante o de Yosef, que se mantinha de pé. Isso profeticamente estava dizendo que os irmãos de Yosef iam depender de Yosef para comer, para sobreviver. E isso se cumpriu. Quando Yosef estava sentado administrando o Egito, ele viu os irmãos dele chegar com os seus sacos, né, para poder comprar alimento. E chega um momento que eles têm que se inclinar perante Yosef, reverenciar Yosef e, de uma certa forma, dizer assim: nós estamos dependendo que você nos ajude, ou seja, cumpriu literalmente o sonho.
Mas até então, onde é que está o sonho que ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se inclinar sobre ele? Que inclusive o nosso pai Jacó disse para ele: Você está querendo dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos inclinar diante de você? O Jacó, nosso pai Jacó já tinha interpretado o sonho. Porém, ele guardava isso no seu coração. E quando Jacó desceu para o Egito com toda a sua família, não foi Jacó que se inclinou perante Yosef, foi Yosef que se inclinou perante seu pai Jacó. Então a pergunta é: até agora a gente não tinha visto esse sonho do sol e das estrelas se cumprir, mas aqui, nesse verso que você leu comigo, é a hora que Jacó se inclina, mesmo no leito, deitado, ele vai se inclinar em direção à cabeceira da cama, perante Yosef. Por quê? Porque agora ele vai depender que Yosef faça, ele não tem mais, ele não tem como sepultar a ele mesmo. E por outro lado, Yosef é uma grande autoridade no Egito, ninguém vai poder fazer nada se o faraó ou o Yosef não permitir, e José não permitir. Então ele precisa, ele necessita, e é nesse momento que vai se cumprir o sonho que José teve, aonde o sol vai se inclinar perante Yosef. No caso aqui, você tem todo mundo junto, né? O sol, a lua representando ali, no caso, a mãe sendo representada através do irmão dele, ou também pode ser pela serva que criou Yosef, e os seus outros irmãos se inclinando perante ele, dependendo que ele faça esse favor, que ele possa cumprir esse juramento. Então, vê como Deus é fiel, o sonho se cumpriu literalmente, ou melhor, os sonhos se cumpriram literalmente. Deus é fiel com a sua palavra. E a sequência, né, que nós vamos ver aqui agora no capítulo 48, verso 1, diz: Vaihi acharei advarim haele. E pouco depois destas coisas, tá? Pode dizer dessas palavras, mas pode ser traduzido como coisas. Vaiomer le Yosef, foi dito a Yosef, Hinei avirra, eis que seu pai, Rolé, está doente. Vaikar et shnei vanav imo et Menashe ve'et Efraim. Yosef levou seus dois filhos com ele, a Menashe e Efraim. E o verso 2: Vayaged le Yaakov, Vayomer. E foi dito a Yaakov, e Yosef estava vindo. Hinei bincha Yosef ba elecha. Vaitchazek Israel, Vayeshev alamitá. E reuniu Israel suas forças e sentou na cama. Verso 3 diz: Vayomer Yaakov el Yosef. E Yaakov disse a Yosef: El Shaddai, Nirá Elai, Beluz, Be'eretz Canaan, Vaivarech Oti. O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ele me abençoou. Verso 4: Vaiomer Elai, e disse-me: Hineni maprecha vehirbiticha unetaticha likhal amim venatati et haaretz azot lezaracha. E disse-me, eu lhe farei frutífero e numeroso, e de você farei surgir uma assembleia de nações, e lhe darei esta terra. Ele vai dizer, lhe darei esta terra, e a seus descendentes como uma propriedade eterna, ou seja, Harecha Huzat Olam. Verso 5 aqui agora em cima, Ve'ata Shnei Banecha Hanoladim Lecha Be'eretz Mitzrayim. Agora, seus dois filhos que lhe nasceram no Egito antes que eu viesse a ti, serão meus. Adbo Elecha Mimitzrayim Lihem. Lihem serão meus. Efraim ou Menashe. Efraim e Menashe serão para mim como Reuven e Shimon. Ou seja, que Reuven ve Shimon e Hiuli. Então, aqui eu quero convidar vocês para nós irmos ao nosso slide, porque quero representar para vocês a partir de então o que a nossa paraxá está registrando para a gente, né? Porque tem coisas importantes a mostrar aqui, compartilhar,
que vai ser fundamental, vai ser fundamental. Bom, nós vimos que eles desceram ao Egito, como nós vimos no princípio da Paraxá, uma alegria muito grande. E eu queria mostrar para vocês aqui justamente a palavra Mitzrayim, que aqui está em hebraico, Mitzrayim, que quer dizer Egito, né? Ela tem a sua raiz, vocês podem ver as mesmas letras, ó, Mem, Tzad, Resh, que nós vamos traduzir como Metzar, né? Metzar. Se você vê, olha, a pronúncia Metzar quer dizer sofrimento ou aflição, tá? Metzar, aflição ou sofrimento. Então, Mitzrayim pode ser traduzido sim como terra das aflições, tá? Então, veja só a pronúncia hebraica, Mitzrayim. Olha a pronúncia árabe, no caso aqui representando a pronúncia egípcia, Messer. Messer. Mitzrayim, Mesraim, né? Messer. Então, dá o mesmo sentido de aflição. Eu coloquei para vocês aqui na paraxá passada sobre a sociedade egípcia, só para a gente não perder o foco aonde é que está a família de Yosef nessa pirâmide social do Egito. Lembra que o faraó é o topo da pirâmide. E se você vê que ela é composta de nobres e sacerdotes, abaixo estão os soldados, abaixo os escribas, abaixo os comerciantes, abaixo os artesãos, abaixo os camponeses e abaixo os escravos. Então, quando nós olhamos para a pirâmide, aí pensamos novamente, fazemos a mesma pergunta: onde é que está Yosef e a sua família nessa pirâmide? Ora, Yosef está abaixo do faraó, ou quase no mesmo nível do faraó, logo a família de Yosef vai estar justamente abaixo do faraó, né? Dentro, ou seja, a família de Yosef vai estar acima de todas essas camadas da sociedade egípcia, né? Então, literalmente, né, o que a gente tem aqui é que a família de Yosef vai estar numa posição muito elevada na sociedade egípcia. Então, só para lembrar disso, então a Paraxá, ela fala para a gente justamente desse encontro, né, aonde nosso pai Jacó vai chamar os filhos para falar sobre o Aharita Yamim. Esse é o termo que ele vai utilizar, os últimos dias, né? É claro que aqui nessa bênção que ele vai fazer, eu quero destacar as bênçãos de Judá e de Dan, tá? Então, na primeira brachá que ele vai fazer, ele vai começar a falar sobre Ruben, Shimon, Levi. Nós vamos nos ater aqui à bênção de Judá, aonde ele faz uma comparação de Judá com um jumentinho preso a uma árvore. Isso nos faz lembrar justamente o que o nosso Mashiach mandou seus discípulos fazer, encontrar um jumentinho preso, trazer para ele entrar em Jerusalém montado e ser recebido como rei. Vocês vão lembrar disso, né? Então, nosso pai Jacó também vai dizer que ele é um leão, né? Ou seja, que está sobre a sua presa e quem pode despertá-lo? Então, por isso que aí vem a tradição de falar leão de Judá, né? Então, mostrando de uma certa forma profética a primeira vinda do Messias sobre um jumentinho e a segunda vinda do Messias como leão, seja para reinar, para governar. Queridos, isso é muito profundo. Nosso pai Jacó já estava vislumbrando a vinda do descendente de Judá, porque essa bênção é sobre o filho dele, Judá. Falando já sobre os descendentes do filho dele, né, que viria o Messias. Primeiro montado no jumentinho e depois como um leão para governar. Sobre Dan, nós temos a bênção que ele vai dizer: Dan julgará as tribos de Israel. Como uma das tribos de Israel, ele vai julgar. Então aqui está a bênção de nosso pai Jacó sobre Dan no que diz respeito às tribos. Até porque o próprio nome Dan quer dizer juiz. Só que o nosso pai Jacó, ele faz algo aqui muito peculiar nessa leitura da Paraxá, na hora que ele vai abençoar Dan, ele diz: Dan vai julgar as tribos de Israel, né? Ou seja, vai ser ali como um juiz. Ok, tá falando da característica dele como tribo, mas um dado momento ele vai dizer assim: Dan é como uma serpente junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo, fazendo o cavaleiro cair para trás.
Então, nesse momento, o nosso pai Jacó dá um suspiro e diz: Tua salvação eu espero, ó Adonai. Tua salvação eu espero, ó Adonai. É muito estranho essa bênção sobre Dan. Eu queria que você colocasse sua atenção aqui. Primeiro, ele faz a bênção normal. Olha, Dan vai julgar as tribos de Israel. Beleza. O nome dele é Dan, é como um juiz, ele vai julgar. Ok, Besséder Gamur. De repente, ele vai dizer: Mas Dan também é como uma serpente junto ao caminho que morde o calcanhar do cavaleiro, né? Do cavalo, fazendo o cavaleiro cair para trás. Então, o que que significa isso? Isso significa traição. A serpente ela vem por trás para dar o bote. E nesse momento que o nosso pai Jacó faz essa revelação, ele suspira e pede a salvação de Adonai. A tua salvação eu espero. Mas que coisa mais estranha que acontece. Por que que ao falar da característica como serpente, ele vai suspirar e vai dizer a tua salvação eu espero? Então, aqui eu quero chamar a sua atenção, porque existe um comentário messiânico que tem muita lógica, tá? Por que que o nosso pai Jacó teria suspirado e pedido a salvação de Adonai, justamente no momento em que ele vislumbra que Dan também seria como uma serpente? É que de Dan pode vir o anti-Mashiach. Ou seja, como um descendente de Dan pode vir o anticristo. Mas como é que eu poderia falar isso? Olha, na revelação de Apocalipse, quando os 144 mil judeus são selados de todas as tribos de Israel, não vai aparecer a tribo de Dan. A tribo de Dan não é mencionada. Então a pergunta é: mas por que que a tribo de Dan não é mencionada? Ora, Levi, que não recebe o território, né? Ou seja, ele não é contado para receber terras, e nem também Yosef, que também vai ficar de fora, vai dar lugar nos 144 mil para Dan, vai sair de cena e vai entrar Levi. E Yosef entra também em cena e Efraim fica de fora. Mas eu quero que vocês fixem aqui justamente em Dan. Dan não vai aparecer na contagem das tribos e a pergunta seria por quê? Então, sim, há uma ideia de que de Dan pode vir o anti-Mashiach, por isso essa tribo não foi contada. E essa seria talvez a razão pela qual nosso pai Jacó, já tantos milênios atrás, teria suspirado, já teria visto profeticamente que da tribo de Dan viria algo ou alguém, né, que seria uma traição, faria o seu povo sofrer, né? Ou seja, o anti-Mashiach, como uma certa descendência do povo judeu e sendo ali da tribo de Dan. Isso é muito interessante, isso é muito profundo. Bom, continuando, eu quero trazer uma outra curiosidade para vocês, que é a declaração de fé do povo judeu. A declaração de fé do povo judeu, toda pessoa temente a Deus sabe que 2 vezes ao dia nós fazemos essa declaração de fé, que é o Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, né? Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. O Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. E a pergunta é, aonde é que iniciou isso? Ora, isso está escrito lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, PC de Gamur. Em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, está escrito, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Mas seria ali o primeiro lugar realmente em que foi dito isso? Ou, segundo a tradição judaica, o primeiro lugar em que foi dita essa frase foi aqui, quando Jacó está reunido com os seus filhos. Ele vai expressar para os seus filhos a preocupação, pois os seus filhos estavam numa terra idólatra, estavam no Egito, né? Então, a preocupação dele era: vocês estão numa terra onde há idolatria, onde há vários deuses, e como vai ser, né? Como vai ser vocês com os seus filhos, com os netos? Como vocês vão sobreviver aqui dentro dessa terra? Então é aí que os filhos vão dizer para ele: Shema Israel. Ou seja, estão falando com o pai, ouve Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai é nosso Deus. Adonai é um.
Pode ficar tranquilo, Pai, que a gente não vai seguir os deuses pagãos, porque nós sabemos que Adonai é o único Deus verdadeiro. Então, é aqui que, segundo a tradição, essa frase surgiu. É justamente na resposta dos filhos ao nosso pai Jacó, quando ele está preocupado como seria a vida deles no Egito no meio de tanta idolatria. Então eles vão dizer Shema Israel. Então eles estão falando com o pai. Ouve Israel. Adonai Eloheinu, Adonai é nosso Deus. Adonai Echad, né? Adonai é um. Pode ficar tranquilo que nós não vamos seguir o caminho da idolatria. Isso não é fenomenal? É sensacional saber que nesse momento dessa reunião de Jacó com seus filhos, né, ali vai ser criado, ou seja, vai surgir a declaração de fé do povo judeu. Uma outra coisa muito importante é que também a Torá ela frisa que José traz os seus dois filhos para o seu pai Jacó abençoar. E quando o pai Jacó vai abençoar, em vez de ele colocar a mão direita sobre o primogênito, que era Menaxe, ele estende a mão dele sobre Efraim, e ele cruza as mãos, né? Ele vai fazer um movimento contrário, porque José traz do lado esquerdo a Menaxe e do lado direito Efraim, porque ele está ao lado ao contrário. Então, quando o pai Jacó estendesse a mão para abençoar com a direita, a mão dele iria direto na cabeça de Menaché, que era o primogênito, e a esquerda dele ia na cabeça de Efraim. Só que José, por ter feito isso, Jacó vai e faz assim, ó. Ele estende a mão direita, cruzando sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda sobre a cabeça de Menaxe. Então, quando José vê aquilo, ele fala assim, não, pai, tá errado. Aqui está o primogênito. Ele falou assim, não, eu sei. Ele também vai ser abençoado. Mas aqui, olha, Deus está dando a bênção de primogenitura para Efraim. Queridos, isso é um padrão que se repete desde Adão. Eu digo desde Adão dos seus filhos, né? Quando o primogênito Caim foi oferecido o fruto da terra, não foi aceito pela maneira como ele se apresentou e foi aceitável do irmão mais novo, que foi Abel. Então, vocês sabem o que que aconteceu, né? Houve ali um assassinato, uma inveja e que levou ao assassinato. Vai passando o tempo, vai passando o tempo. Quando chega em Noé, Noé tem Sem, Cam e Jafé. Porém, a gente sempre fala Shem primeiro, né? Shem, Ham e Jafé. Mas Shem não era o primogênito. Quem era o primogênito era Jafé. Jafé. E Deus tirou de Jafé e deu para Shem. Shem passou a ser o que teve o direito à primogenitura. Bom, passa o tempo. Quando chega nosso pai Abraão, acontece a mesma coisa. O nosso pai Abraão era o- um dos filhos de Terah, que era Nahor, Avraham e mais outro que eu não me recordo aqui agora. E justamente ele não era o primogênito. Deus vai colocá-lo como primogênito. Deus chama ele para a bênção. Passa o tempo e lá na frente, né, vai nascer Ismael primeiro, primeiro filho de Abraão, mesmo que foi como uma escravo, mas foi o primeiro filho dele. E depois Isaac. Deus tira de Ismael para dar para Isaac. Não é assim? Passa aí o tempo. E aí, nosso pai Isaac é a mesma coisa. Nosso pai Isaac teve Esaú e Jacó. Deus tirou de Esaú e deu para Jacó. E com nosso pai Jacó, que foram 12, o primogênito era Ruben. Foi tirado de Ruben e dado para Yosef. Yosef recebe uma bênção como primogênito. E com Yosef agora a mesma coisa. Ele tem dois filhos, o primogênito é Menaxe. E aí Deus tira de Menaxe e dá para Efraim. Tudo isso é claro dentro de uma sequência de eventos espirituais que vai culminar na redenção final. E aqui ele vai pronunciar uma bênção, né, sobre eles, dizendo assim: sempre que os filhos de Israel sejam abençoados, serão abençoados como Efraim e Manassé, né? Que eles serão muito abençoados sobre a terra, que sejam como os peixes que se multipliquem, sejam grandiosos na terra. Então ele vai dizer assim: o anjo que me remiu no meu caminho, abençoe a esses meninos também. Então aqui a gente tem a presença, né, a descrição do Malar Hagoel, o anjo remidor, que é aquele malar, aquele anjo, aquele mensageiro que Deus envia sempre nos momentos do perigo.
Ele está ali para nos remir, ele está ali para nos guardar, para nos salvar dos perigos. E se a gente parar para pensar aqui, quantas vezes Deus enviou uma Ragoel sobre nós? Quantas vezes ele enviou uma Ragoel para nos salvar, para nos livrar dos acidentes, dos atentados de morte, dos assaltos, dos perigos da vida, né? Das quedas, né? Ou seja, de balas perdidas. Quantas vezes Deus nos livrou de coisas que nem imaginamos, nem sabemos, nem chegou ao nosso conhecimento? Lá estava o Malar Goel, lá estava o anjo remidor nos guardando e nos livrando do mal. Assim como fez com o nosso pai Jacó, então ele invoca isso sobre os filhos, e essa bênção, ela se torna uma bênção, essa mesma bênção que ele deu para os filhos aqui, para os netos, no caso, né, Efraim e Manassés, ela é uma bênção feita todo dia à noite sobre os filhos, né, que devemos fazer. Então, sempre ensinar os filhos a fazer essa benção antes de dormir, que ela vai falar do Malar Hagoel, ela vai falar do anjo remidor, né? A mesma expressão que nosso pai Jacó usa, que o anjo remidor que esteve comigo no caminho, guarde a esses jovens também, né? Baruch Hashem, algo muito especial. Mas continuando aqui, então chega o momento em que depois de ele dar a bênção para cada filho, né, nosso pai Jacó, ele vai expirar, ele vai recolher os pés e ele vai morrer. Então começa um processo no Egito de embalsamamento, né? O nosso patriarca Jacó vai ser o único que vai ser embalsamado. Então ele passa pelo processo de embalsamamento do Egito, para que o corpo dele seja conservado, pois será levado para Canaã, para ser sepultado lá na terra de Canaã, em Marpela, em Hebrom, Criat Arba. Então aqui nós vemos, né, na representação dessas imagens, toda a caravana com a permissão do faraó que foi levada por Yosef até Canaã. Foi um grande cortejo, né, foi uma grande caminhada. E eles foram levando esse cortejo, sendo acompanhado ali pela guarda egípcia, de maneira que se via de longe pelos povos cananeus, dizendo: olha, ali tem um pranto muito grande dos egípcios, pois vão fazer um funeral, né? E era muita gente. E aí, chegando lá em Marpela, na gruta de Marpela, que existe até hoje, né? Onde a gente tem um monumento lá, onde estão sepultados os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, nossas matriarcas, Leia, Rebeca e Sara, né? Raquel é a única que não está lá. E aqui vocês podem ver, né? Essa é a parte da estrutura de fora de Hebrom, né? Aqui onde vocês estão vendo essa edificação com essa janela, existe uma escada por onde você sobe, ali tem uma sinagoga, e lá dentro é onde estão os túmulos. Mas a caverna mesmo que vocês viram está aqui nesse cantinho aqui, né? Essa caverna que vocês viram aqui atrás, ela está do lado mesmo ali, né? Desse muro, dessa parede que eu mostrei para vocês agora, tá? Então é ali, né, que é onde o nosso pai Jacó vai ser sepultado. E nessa vivência que vai haver de Yosef no Egito junto com os seus irmãos, né, vai chegar também um momento em que o nosso querido patriarca também, José, Yosef, perto já da morte, ele vai falar para os irmãos: olha, Deus vai visitar vocês e vai fazer vocês subirem daqui. As gerações que vão vir vão sair daqui e vai voltar para a terra que Deus nos deu como herança. Então eu peço a vocês que não deixem os meus ossos aqui, mas levem os meus ossos com vocês e me sepultem na terra que Deus nos dará como herança. Então ele faz o povo jurar, né? Assim como Jacó pediu a eles, fez eles jurar, ele faz os irmãos dele, os descendentes lá dos irmãos deles, né, o povo de Israel, jurar. E é por isso que depois, com Moisés, eles vão levar os restos mortais ali, ou seja, nós estamos falando de múmias, né? Tanto o nosso pai Jacó foi o único patriarca que foi embalsamado, passou pelo processo de embalsamamento, né, que ficou como uma múmia lá em Hebrom, e nosso querido patriarca Jacó, Yosef também no Egito. E aqui eu quero entrar com vocês em um achado arqueológico, né, recente, que vai mostrar
a provável região e os achados vão comprovar que ali é o lugar onde Yosef e seus irmãos viveram no Egito. Inclusive, vai ser muito interessante você ver os achados arqueológicos aqui, aonde mostra justamente a área que eles viveram e também o que foi feito como memorial para eles lá no Egito. Então, preste atenção aqui, vamos a um momento de arqueologia aqui. Então, parte do túmulo de Baba foi encontrado um túmulo de um governador do Egito, de uma cidade. O nome dele era Baba, né? E essa cidade, ela é literalmente do tempo em que Yosef governou o Egito. E aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o achado, uma das partes dos escritos que estava nessa escritura que foi encontrada, nessa pintura, né? Uma das partes diz assim: Eu recolhi o trigo como um amigo do Deus da colheita, e quando a fome chegou, castigando a terra por muitos anos. A outra parte, eu distribuí os grãos para a cidade durante todos os anos em que a fome durou. Veja que ele fala do período da fome. Foi o período justamente que Yosef administrou o Egito. Então, isso aqui é uma grande prova de que esses achados são achados da época realmente de Yosef, né? Pois ali você tem a datação, tudo certinho, né? Segundo os arqueólogos, essa pintura foi feita depois dos eventos ocorridos, mostrando que foi ali posterior àquela época, né, que eles colheram os trigos para poder armazenar, né? Aqui vocês estão vendo foto literal, né, das escavações nessa região da cidade chamada Avares, né? Foi em 1900, elas começaram em 1960, né? E ela foi composta por um grupo, né, de escavadores egípcios, austríacos e alemães. Então, foi ali, né, um conjunto de cientistas e arqueólogos, né, que participaram desse evento, né? Isso lá na cidade de Avares, tá? Vamos aqui, temos mais fotos. Então, aí, olha, você vê o sítio arqueológico, né, dos lugares onde foram encontrados, localização, e cada vez mais fazendo as escavações, encontrando mais, né? E esse aqui, ele é o doutor Manfred Bittak, né, que ele está à frente de todo esse estudo, de toda essa campanha arqueológica, né, de escavações. Esse doutor Manfred Bittak, ele é o professor emérito de Egiptologia e Arqueologia na Universidade de Viena, um pesquisador, né, muito reconhecido e premiado no mundo da academia. Então, ele que estava ali à frente, né, de todo essa descoberta que nós vamos ver aqui, né? Um setor especial da cidade vai apresentar o que seria um lugar rural e sem muros, justamente como foi ali, né? Uma característica muito diferente dos egípcios, mostrando que a característica desse povoado não era de cultura egípcia, e sim semita, como os cananeus. Né? Isso se encaixa perfeitamente na descrição do lugar chamado Goshen, para onde foi Yosef com a sua família. E aqui vocês estão vendo uma reconstituição, né, computadorizada dos lugares que foram feitos achados arqueológicos. Então, eles reconstruíram por computador. E essa é a reconstrução que você vê. Você vê aqui vários túmulos, você vê uma espécie de uma habitação que parece um pequeno palácio. Você tem um túmulo túmulos que se parecem normais, túmulos que se parecem um com o outro. Porém, você vê um em especial que tem uma pirâmide acoplada nele. E isso aqui seria o túmulo de Yosef, segundo os arqueólogos. Baseado nas escavações, seria assim a região em que Yosef e sua família vivia, né? E aqui, olha, vocês podem ver esses 12 túmulos que foram encontrados. Então, olha, você tem o primeiro aqui de forma arredondada, e o segundo também menor, o terceiro menor ainda, depois o quarto, aí o quinto, veja, o sexto um pouco maior, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro e o 12º, que teria sido de Yosef, ele teria sido em uma forma de pirâmide. Agora, por que que
entenderam que esse aqui seria o de Yosef. Eu vou mostrar a vocês o que foi encontrado dentro, tá? Dentro foi encontrada uma estátua, tá? A face da estátua ela foi depredada, ela foi, né, desfigurada, porém o cabelo dela foi mantido um pouco mais intacto, também a outra parte da estátua, e eles fizeram uma certa reconstituição, ou seja, para mostrar que esse tipo de cabelo é um cabelo das pinturas semitas que eram feitos para representar muito parecido com o da estátua, né? E fizeram uma reconstituição também de cores que haveria, mostrando que essa roupa que envolvia a estátua, ela era colorida. Então fizeram uma reconstituição por computador, como seria a estátua com tudo direitinho, né? Ou seja, o cabelo, ou seja, a roupa. Então seria mais ou menos uma certa representação de Yosef, né, dentro dessa pirâmide, né? Então essa imagem é uma reprodução de como seria a estátua completa encontrada. Então só para vocês verem como ela foi encontrada dentro dessa pirâmide, né? Ela foi quebrada, ela estava desfigurada, mas basicamente nesse formato, né, expressando ali, né, a presença, ou seja, uma representação de Yosef, justamente como governante do Egito dentro daquela pirâmide, ou seja, estaria ali dentro, né? Então, só para vocês terem essa ideia, né? Aí estaria. E os outros túmulos dos irmãos, né? Na terra de Gosh. Uma outra coisa que foi encontrada também foi um selo. Então, esse quadradinho que vocês estão vendo aqui é um selo encontrado com desenhos que parecem ser desenhos das tribos. Por exemplo, ali foi encontrado um touro nesse selo, que ele é uma representação de José. Você vê lá com a bênção como ela tem uma característica de um touro. Rubem sendo comparado à água, impetuoso como água. Judá, o leão, né? Dan, a serpente, que nós vimos aqui agora. Zebulon comparado a um navio. E aí você tem os outros irmãos, Levi, Asher. Então, interessante, muito interessante mesmo, é ver esses símbolos, né? Aqui o símbolo, no caso, das tribos nesse anel, né? Justamente no mesmo lugar, mostrando ali que a probabilidade realmente é muito grande, né? Foi encontrado esse selo, parece ser a identificação das tribos, né? Das famílias. Então, querido, trouxemos para vocês, né, esse achado, que é um achado extraordinário para o mundo acadêmico, né, para a Academia de Arqueologia, Egiptologia. Isso foi um achado fenomenal, que só traz mais credibilidade ao relato da Torá. É claro que a gente não necessita de achados para comprovar nossa fé, ou seja, para estabelecer a nossa emuná, nossa fé é a nossa fé, pelo que conhecemos de Deus e vivemos com Deus. Mas quando surge um achado arqueológico, ele só melhora mais, ele só acrescenta mais a nossa emuná. Tá? Então, o que nós dizemos quando terminamos um livro? Quando termina um livro da Torá, nós vamos dizer assim, ó, Hazak, Hazak, Venit Hazek, né? Então, força, força, que sejamos fortalecidos. Então, mais uma vez, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Força, força, que sejamos fortalecidos. Bom, queridos, nós vamos terminando essa paraxá. Eu espero que tenha acrescentado mais ao conhecimento de vocês. Muito bom nós terminarmos o livro de Gênesis, de Bereshit, juntos aqui no nosso shiurim, e que o Eterno possa abençoá-los de uma maneira muito especial. Desejo a todos um Shabbat Shalom, cheio das bênçãos de Adonai, que seja um Shabbat Hazak de força para todos, e nos vemos no nosso próximo shiur, iniciando o livro de Shemot, de Êxodo. Shalom Uvraha a todos, Shabbat Shalom, nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom, Shalom. Quantas vezes você já buscou um lugar seguro para aprender judaísmo messiânico e acabou frustrado? A verdade é que muita gente passa por isso, e talvez você também. Por isso existe a comunidade do Rabino Yosef Baruch, um espaço onde você encontra clareza, propósito e pertencimento. Aqui você encontra uma plataforma moderna, organizada e feita para quem quer entender de verdade Shabat, festas bíblicas, como usar o Sidur, liturgias e mitzvot e rotina da vida judaico-messiânica e muito mais.
tudo explicado de forma clara, acessível e com base na tradição rabínica, alinhado ao testemunho de Yeshua. É a Netflix do aprendizado judaico: vídeos, áudios, PDFs e cronograma de estudos. É uma jornada de reencontro, um caminho que fortalece, amadurece e reconecta você às suas raízes. Um lugar onde você aprende no seu ritmo, mas nunca caminha sozinho. Se o seu coração está pedindo "eu preciso disso", então este é o seu próximo passo. Entre agora, clique no primeiro link e faça parte da comunidade.